verdade, nem novembro de 2020, novembro de 2019. Então, vocês podem acompanhar aqui comigo. Novembro de 2019, a gente tinha um preço do boi gordo em São Paulo a R$ 201,16. Desde então, o preço subiu em torno de R$ 140 e bateu essa marca de 340. O ponto é, quando você coloca a inflação do atacado, a gente tem um preço hoje de 339,30, mesmo valor, só que esse 201 aqui é o equivalente a 348 atualmente. Considerando o nível de inflação, aquele boi lá de novembro de 2019 era capaz de adquirir o mesmo nível de, um pouco, na verdade, um poder de compra maior do que esse boi gordo atual. Então, a gente tem hoje um poder de compra já afetado justamente por conta dessa inflação muito grande que a gente observou nos últimos 2 anos. Bom, e como que a gente chega nesse momento, né? Só para contextualizar o porquê que a gente chega nesse momento. Vamos lá. O Paulo, vou pedir só para o Paulo mutar o microfone dele aí. E aí, valeu. Bem, só para apontar, como que a gente chega nesse preço de R$ 340 do boi gordo? Primeiro, a gente passa por um choque de oferta muito grande que vem desde 2020. Obviamente, a gente colhe os frutos do que foi feito na pecuária durante os anos de 2017, 2018 e 2019, mas o fato do preço estar nas máximas é uma consequência da falta de oferta de boi gordo, de gado como um todo, né? Não só boi, de gado. Então, quando você olha para a produção de carne bovina em 2021, os nossos números apontam aqui para o menor nível de produção desde 2009, 2010. Então, a gente reduziu muito a produção de carne bovina no país e essa redução ela vem muito em cima de uma menor participação de fêmeas. A gente abateu, quando você traz esses números por fêmea, é o menor abate de fêmeas desde 2003. Então, quando você olha os números oficiais, você vê que grande parte dessa redução de oferta está balizado, sim, no menor volume de fêmeas abatidas. Então, a porcentagem de participação das fêmeas em 2021 fechou em 34%, o menor nível desde 2002. Então, existe, sim, essa retenção muito grande de fêmeas, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto que sustenta o boi gordo nas máximas nominais históricas. É a retenção de gado e, consequentemente, uma produção de carne muito pequena. Além disso, um outro ponto de sustentação, porque não adianta nada a gente ter uma oferta muito pequena e não ter demanda para consumir essa oferta, o que trouxe e sustenta muito o preço do boi gordo no atual patamar, nas máximas históricas, é a exportação. Então, quando a gente olha para as exportações de carne bovina brasileira, a gente tem um recorde em 2020, 2021 era para ser recorde se não fosse a China. Então, esse volume que a gente está vendo em recorde em janeiro 22, fevereiro 22, responde ao que não foi exportado durante o último trimestre, principalmente para a China. Tem outros compradores, mas principalmente para a China. E um ponto muito importante, as exportações de carne bovina brasileira, na minha percepção, não vão ser afetadas nem mesmo no médio prazo, nesse médio e longo prazo. Por quê? Quando você traz em perspectiva o que aconteceu com o mundo de 2012 para cá, as importações de carne bovina cresceram 60%. Ou seja, a demanda não cresceu em torno aí de 20%, 30%, mas a importação de carne bovina aumentou. Por quê? Porque existe um déficit de produção e demanda entre os países que precisam comprar nossa carne bovina. E quem principalmente tem esse déficit hoje é a China. Quando vocês veem aqui, em 2012, a China era responsável por 2% das importações mundiais de carne bovina. Hoje a gente fala em 32%, ou seja, a China cresceu muito intenso e ela é um dos principais fatores de sustentação para o boi gordo hoje manter esse patamar de 330, 340. Para todo mundo que está observando o mercado e olha justamente o CPEA hoje, a gente vê preço de boi China saindo a 350, 355. Então, o fator de sustentação muito grande que trouxe a gente para esse patamar atual é sim China, e a tendência é que a China continue comprando. Tanto é que a perspectiva para o crescimento da importação chinesa em 2022 frente a 2021 é que a China cresça em torno aí de 300 mil toneladas de importação de carne bovina. Isso é correspondente, basicamente, né, só o crescimento de um ano para o outro, é tudo o que o Egito importa. Então, mesmo que a gente fala de Egito, de Estados Unidos, de Rússia,
hoje quem manda no mercado exportador chinês, que quem dita o prêmio, por isso que a gente tem um prêmio muito grande, é a China. Porque a China compra e paga em dólar, paga mais caro do que o mercado interno, e compra em volume muito grande. A gente trabalha com uma porcentagem aí que a China leva em torno hoje de 10 a 15 até 20% da carne bovina que é produzida no Brasil. Então, existe sim esse diferencial muito grande, justamente por conta dessa necessidade chinesa de se abastecer. Obviamente, pensando em médio e longo prazo, a tendência é que esse ritmo de crescimento diminua, mas ainda assim, a gente está falando do país que tem um déficit de produção muito grande, e mesmo que eles resolvam produzir carne, vai demorar muito tempo para eles conseguirem eliminar esse déficit que é necessário para se fazer importação. Ponto. Então, a gente tem dois pretextos aí, 2 pontos que trazem a gente para esse patamar atual de preço nas máximas históricas. Oferta muito restrita e exportação muito bem. Eu não trouxe aqui o ponto que, na minha opinião, travou o boi de não chegar a R$ 400, que é a demanda interna. Mas eu vou falar dele um pouquinho mais na frente. Mas, enfim, esses 2 pontos trouxeram a gente até aqui no quesito preço. O ponto é, daqui para frente, o que a Agrifato enxerga, o que a gente está vendo de preço de boi gordo, né? O que a gente está vendo de mercado. Primeiro, a gente começa a analisar os números que são prévios, né? Os números que talvez tragam para a gente uma perspectiva do que pode acontecer. A gente está com o maior rebanho, isso aqui é dado confirmado do INDEA de Mato Grosso, ainda que exista aquele questionamento sobre boi-papel, sobre a soja estar tomando o lugar do boi. Esses números, eles, digamos assim, eles não passaram por uma mudança metodológica, então são números que, em teoria, ainda que exista esse boi-papel, e eu acho que particularmente também existe, é um boi, em teoria, papel que existe desde 2000. A gente está falando de boi-papel há muito tempo no Brasil. Em teoria, ele existe, ponto. Só que, ainda assim, ainda que ele exista, a gente está falando do maior rebanho bovino da história de Mato Grosso. Mato Grosso representa em torno aí de 20 a 25% da produção. Então, a consequência daquela retenção de fêmeas das máximas históricas em 2021 reflete justamente sobre esse rebanho maior de fêmeas e um rebanho maior de fêmeas, um rebanho maior total, né, um rebanho bovino maior, e um rebanho de fêmeas com mais de 36 meses. Porque quando você quer criar bezerro, né, quando você vê que o bezerro está com preço muito bom, você retém a sua fêmea para produzir mais bezerros. Então, uma consequência direta dessa retenção de fêmeas é um crescimento no rebanho de fêmeas. Então, a gente já observa exatamente isso aqui. O rebanho de fêmeas em Mato Grosso com mais de 36 meses, batendo na casa dos 11 milhões, o maior também valor da história. Pronto, a gente tem um primeiro componente aqui, que é o crescimento do rebanho no país por conta da retenção de fêmeas. Além disso, essa tabela aqui eu acho muito interessante, ela demora um pouquinho de tempo para você entender, mas ela é muito interessante porque ela mostra para a gente mais ou menos como funciona esses ciclos, né? O que é ciclo de retenção, o que é ciclo de descarte. Ela mostra basicamente a variação da participação de fêmeas sobre o abate total mato-grossense. A gente também tem para o Brasil, mas Mato Grosso já saiu dado de janeiro, então a gente usa ele. Sobre a média mensal histórica. O que isso aqui basicamente quer dizer? Em janeiro de 2022, ou seja, mês passado, a porcentagem de fêmeas abatidas em Mato Grosso ficou 3,4% abaixo da média histórica para o mês de janeiro. Ou seja, ainda que o pessoal esteja muito tempo falando aí de chegou fêmea, está chegando fêmea no mercado, o preço está caindo, esses números de janeiro ainda apontam para mim que está ocorrendo uma retenção de fêmeas. O processo de descarte, pelo menos em números totais, ele não está acontecendo ainda. Então, em teoria, a gente teria mais espaço e mais tempo a ver aí nesse médio e longo prazo de fêmeas chegando para abate. Isso, pelo menos, é o que mostra para a gente. Iago, mas da onde vai vir essas fêmeas? Provavelmente de um processo de desvalorização do bezerro. Esse daqui, ó, quando eu coloco em verde, é o processo de descarte, que teve maior participação de fêmeas sobre a média histórica. E esse em vermelho é a retenção. Então, é cíclico. Você vê, aqui em 2008 a 2010, 2 a 3 anos de retenção. Aí, aqui 2012 a 2014, 2 a 3 anos de descarte. 2015 a 2016, 2 anos ali de retenção. Aí, novamente, 2017 a 2019, metade de 2019, 2 anos de descarte. E agora a gente está partindo aí para um quase terceiro ano, né, 2 anos completos, de retenção de fêmeas. Isso aqui, lá na frente, 2020, a gente já começa a ver isso agora. Quem está olhando o mercado de bezerro começa a ver justamente isso daqui. As fêmeas que foram retidas em março, abril, maio, o bezerro demora
9 meses para nascer, mais 8 meses para chegar como desmame, e a gente está vendo agora um preço do bezerro começando a desvalorizar. Essas fêmeas que foram retidas de maneira mais intensa, você vê aqui que 2021 teve índices de participação muito pequenos, elas vão ser, elas terão seus animais nascendo por agora e chegando para o mercado para o final de 2022 e início de 2023. Então, a gente ainda tem aí, principalmente, acho que 2023 vai ser um ano mais delicado, eu diria, do ponto de vista de precificação. A gente já está vendo a reposição sofrer agora, e ainda não chegou à fase de descarte, né, por conta de pastagem, mas os números, principalmente, nesse caso aqui do Mato Grosso, mas os números do Brasil, eu também tenho, e é um cenário muito parecido com esse. Eu trouxe o Mato Grosso porque é mais atualizado, mas esses números mostram para a gente que ainda não começou o processo de fato de descarte. A participação de fêmeas em janeiro, normal para caracterizar descarte, é que seja 50%, e foi 43%. 2021 foi 37%. Então, assim, de fato, a gente tem um número muito que ainda caracteriza retenção de fêmeas, tá? E aí, só para contextualizar, né, eu falei do bezerro, a gente tem exatamente esse ponto, né? 2021 nas máximas, o bezerro valendo muito a pena, muita gente querendo fazer cria por conta do preço do bezerro muito bom, e a gente já começa 2022 longe da máxima que foi atingida em 2021. Então, o preço real do bezerro, ele já está abaixo do que foi lá em 2021. Aquele bezerro que o criador vendia no passado e conseguia comprar mais milho, mais farelo de soja, mais combustível, esse bezerro ele já está mais valorizado. O bezerro que ele vende hoje, ele compra menos coisas justamente por conta dessa queda de preço, considerando a inflação já. E aí, para chegar a ser mais atual ainda, eu acho que esse é um outro ponto, um dado micro que a gente acaba analisando, é o diferencial de base. São Paulo está muito firme. E tem uns motivos que eu vou explicar, mas tem uns motivos para São Paulo estar muito firme hoje. A gente olha para o CPEA e vê o CPEA não cair, enquanto que, pelo menos o que eu tenho aqui é Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, todos esses estados eu tenho relatos de preço em queda do boi gordo. O que acontece? O diferencial de base alarga. Então, a gente tem um diferencial de base alargando em todas as principais praças pecuárias do Brasil. 2 motivos, na minha percepção, justificam isso. Primeiro, oferta de fêmea, sazonalidade. É normal que esses estados tenham uma cria maior do que São Paulo. São Paulo não é um estado de cria de bezerro. Então, automaticamente, quando você tem mais fêmeas chegando para abate nesses estados, o diferencial de base puxa para baixo. E, além disso, São Paulo é o estado que proporcionalmente tem maior participação, tem maior plantas habilitadas para a China. Tanto em volume total, né, são 9 plantas no estado de São Paulo, enquanto Mato Grosso é o segundo e tem 8, quanto em proporção. 47% das plantas frigoríficas de São Paulo tem habilitação China. Então, esses 2 pontos, como a China está muito demandada, está pagando bem, fazem com que o diferencial de base alargue. Então, esse é um dos pontos que justifica esse alargamento do diferencial de base. A tendência natural é que corrija. Mato Grosso do Sul saiu muito fora. A tendência é que esse diferencial de base corrija. A minha percepção é que São Paulo vai corrigir. Eu não acho que Mato Grosso do Sul vai voltar a uma valorização muito intensa a ponto de trazer esse diferencial para a média ali, que é 6,5%. Eu acho que, na minha percepção, São Paulo vai corrigir mais um pouco aí, justamente quando começar a se fazer essa arbitragem entre, como o pessoal coloca muito no futuro, mas faz uma arbitragem no físico. Você traz esse gado de Goiás, de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, eu tenho ouvido relatos, eles começaram a crescer a partir de agora, porque está valendo a pena trazer esse gado, principalmente esse gado China, trazer ele de Goiás, trazer ele de Mato Grosso do Sul para abater em São Paulo. E aí um ponto que eu acho que também é interessante a gente falar, mas ele está caindo muito em voga, porque ele perdeu o seu apoio, né? A gente olha para ele agora com um certo pessimismo, ele tem que melhorar muito para a gente começar a focar mais profundamente nele, mas é um ponto de sustentação, mas que hoje ele vive num equilíbrio muito sensível, que é a demanda interna. Hoje, 70%, né, esse volume já chegou a ser muito mais, mas 70% da carne bovina do Brasil produzida no Brasil é destinada para o mercado interno. O problema é que você tem hoje uma população no nível de renda no menor nível dos últimos 10 anos, quase. Então, a população brasileira está ganhando menos, o menor poder de compra automaticamente. Em teoria, ela tem menos dinheiro para poder consumir carne bovina. Então, quando você tem uma inflação de carne bovina por conta da restrição de oferta, jogando o boi lá para 330,
você tem, ao mesmo tempo, a renda média do brasileiro caindo. Então, você tem um poder de compra menor, automaticamente, a tendência é que esse consumidor ele restrinja mais seu consumo, por estar recebendo menos dinheiro. Então, na minha percepção, se, e aí é um grande se, não tivesse crise da pandemia, se o Brasil continuasse com uma economia que estava, em teorias, crescendo, na minha percepção, o boi sim teria chegado facilmente aos 370, 380, até R$ 400 nas suas máximas, porque a gente teria uma economia interna que leva boa parte da nossa carne, dando uma sustentação mais firme para que esse boi batesse máximo. Outro ponto, e aí é um ponto também interessante que a gente tem que ficar de olho, é justamente, além de ter um poder de compra mais fraco, quando você olha os seus pares competidores, né? Existe na economia a taxa de substituição, em que quando vale a pena você troca a carne bovina por uma carne suína ou por uma carne de frango. E o que a gente olha dentro desse cenário todo é que hoje, por conta de uma desvalorização muito grande do frango resfriado no atacado paulista e da carcaça suína especial, você tem uma relação de troca, né, basicamente, em que hoje, basicamente, é possível, com uma carcaça de bovino, 1 quilo de carcaça, você conseguir comprar 4 quilos de frango resfriado. Estou aproximando aqui, mas vai ser mais ou menos isso. E 1 quilo de carcaça bovina, você consegue comprar 3 quilos de carcaça suína. Essa desvalorização que teve muito intensa nesses dois setores, por conta de uma produção muito grande, e mesmo com a exportação na máxima, eles não conseguiram manter preço, fazem com que hoje a gente tenha uma relação que vale a pena para o consumidor migrar para essas proteínas substitutas da carne bovina. Então, por isso que eu digo que esse equilíbrio que a gente tem na carcaça hoje, ele é muito sensível. A partir do momento em que a gente talvez falar de um crescimento de produção, esse equilíbrio, ele em teoria, pode se perder um pouco. E partindo para essa perspectiva nossa, né, a gente tem um crescimento esperado de produção, uma demanda interna que ainda é derrapante, ela tende a melhorar porque a gente sai de um processo aí de pandemia, né? A gente está falando em reabertura do país, então a gente, de certa forma, tende a melhorar a demanda interna, mas a perspectiva de crescimento econômico é 0,3 para esse ano, a gente tem uma taxa de juros voltando à casa dos 12%, então taxa de juros, para controlar a inflação, automaticamente ela reduz a perspectiva de crescimento econômico. Então, isso nos leva a crer que a demanda interna ela tende a segurar um pouco mais de carne, aumentar um pouco o consumo de carne, mas ela é travada pelo poder de compra muito baixo. E na ponta final, no outro lado da demanda, né, da demanda externa, a nossa perspectiva para 2022 é de recorde. A gente vai exportar mais carne, a China vai continuar consumindo a carne bovina brasileira. O ponto hoje é que a gente está no nível muito arriscado, eu diria. Se antes a gente dependia do consumidor brasileiro, e o consumidor brasileiro ele não se importava muito se era um animal de menos de 30 meses, se era mais de 30 meses, se tinha dado algum problema, não existia essa migração ou uma barreira para que não se compre carne bovina brasileira. Hoje a gente tem um principal cliente que paga mais, que dá rentabilidade para os frigoríficos, é o mercado estrangeiro, e é a China. E se a gente tiver qualquer ruído com a China, a gente volta para aquela mesma discussão que a gente travou lá em outubro do ano passado, quando a China saiu e o preço voltou a R$ 250 em São Paulo. Então, a gente está no mercado muito bem sustentado, eu acho que a China vai continuar comprando, só que, ao mesmo tempo, é um mercado muito arriscado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A China pode muito bem suspender as compras do Brasil, por N motivos. É um dos fatores que é impossível de se controlar hoje e que denota muito risco, porque a gente se sustenta em uma exportação pela China. Além disso, né, eu acho que um outro ponto aqui também que a gente vai ter que ficar de olho cada vez mais para o pecuarista, mas de maneira geral, é o dólar. O dólar volta a 5,0806, o menor nível aí dos últimos 6 meses. Atrapalha a nossa competitividade junto à Argentina e Uruguai. Automaticamente a China está tendo que reajustar preço para cima para comprar carne bovina brasileira e o frigorífico ter a mesma rentabilidade. Então, a gente já viu que do mês passado para cá, o dianteiro que a China compra aumentou $500 por tonelada. Então, a gente vê justamente esse aumento aí de preço da tonelada da carne bovina que a China compra do Brasil, está tendo que pagar mais caro por conta de um reajuste de dólar. Só para falar em números, há um mês atrás, a China pagava 7,200, com um dólar de 5,45, dava em média aí 39.500 reais por tonelada. Hoje a China paga 7.700, com dólar de 5,10 é os mesmos 39.500. Então, a China está tendo que reajustar e isso pode também gerar uma trava de demanda por parte da China, porque ela, às vezes,
não migra na sua totalidade, mas ela pode migrar para Uruguai e Argentina, ou para Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, em busca de uma proteína relativamente mais barata ou com maior valor agregado. E aí, só para chegar no final, né, porque isso aqui basicamente denota e fala muito sobre perspectiva econômica, traçar cenário, a gente trabalha com um cenário em que vamos ter uma expansão de produção no Brasil em 2022, a gente vai produzir mais carne esse ano, por conta de um aumento de abate, principalmente de fêmeas. Esse aumento de produção vai ser acompanhado, sim, por um aumento de exportação, então a gente trabalha com um cenário que a exportação vai crescer 13% em 2022 comparado a 2021. Primeiro, porque a China, em teoria, vai comprar o ano inteiro, né? Então, o fato de não ter comprado 3 meses do ano passado impactou muito. Então, esse crescimento de 13% é explicado de certa forma para essa volta, China comprando o ano inteiro, mas Estados Unidos e Egito também estão comprando bem. A reabertura mundial econômica e esses países voltando a crescer tende sim a comprar mais carne bovina brasileira. Então, a gente estima um crescimento da exportação. Então, eu não estou negando que vai exportar mais. O ponto é, mesmo com a exportação crescendo aí 300 mil toneladas, o Brasil exportando 300 mil toneladas a mais do que em 2021, ainda assim sobram 250 a 300 mil toneladas no mercado interno. No mercado interno, que, voltando para aquele panorama que a gente trouxe, é um mercado interno derrapante, que sofre com poder de compra baixo. O brasileiro está com menor poder de compra, e a carcaça hoje num equilíbrio muito sensível. Então, o problema não é nem exportação, eu não acho que o problema é exportação, o problema é lidar com um aumento de carne para o mercado interno, que talvez pode resultar em uma pressão negativa aí, principalmente para o boi gordo. Eu acho que, particularmente aqui, já finalizando, a gente caminha para um ano em que a sazonalidade vai ser mais marcada, então a gente vai ter uma safra e uma entre-safra mais definida, na minha opinião, principalmente por conta dessas chegadas de fêmeas, diferentemente do ano passado, em que a gente bateu maio com preço nas máximas históricas e manteve assim até um outubro com mínimo. Tudo bem que tinha China ali, mas a gente, na minha percepção, a gente respeita mais essa sazonalidade esse ano, diferente do que foi 2020, do que foi 2021. Eu não acho que esse ano o boi gordo vai derreter, não, na minha percepção isso não acontece esse ano. É uma possibilidade maior para o ano que vem. Eu acho que esse ano quem está sentindo, já está acontecendo isso, eu estou chovendo uma olhada aqui, mas quem está acompanhando o mercado de reposição está vendo os sintomas iniciais sobre a reposição já esse ano. Eu acho que a reposição sente mais esse ano, e até maio, sazonalmente, ela deve sentir ainda. E ano que vem, eu acho que sim, aí é uma perspectiva mais negativa, eu diria. Mas, de maneira geral, é um mercado mais arriscado, a gente está dependendo de um grande exportador para que a gente consiga manter os preços das máximas históricas, né? E a gente já teve o remédio disso, né? A consequência de depender muito do mercado do ano passado, outubro de 2021, quando a China só decidiu suspender e o preço saiu de 310 para 350 em 45 dias. Bem, é isso. Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer debate, qualquer posição contrária também, pessoal, estou aqui para conversar e para discorrer. Tamo aí. Show de bola, Iago. Que aula, cara. Valeu, viu? Foi bom demais. Turma, se alguém tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, alguma pontuação, manda aí no chat que eu vou fazer essa intermediação, tá? E foi muito bom, Iago. Obrigado mesmo, cara. Deu para ver muita coisa. Aquela tabela lá da retenção de vaca, muito boa. Quem tiver alguma dúvida aí, agora é a hora, pessoal. Senão a gente vai tocar para o próximo tema. Então vamos tocando. Se alguém tiver dúvida aí, manda no chat. Beleza. Qualquer coisa, pessoal, estou aí também. É só chamar e a gente está à disposição. Bom demais. Beleza, então. Já vou compartilhar a tela aqui. Todo mundo enxergando? Tá ok aí, João? Perfeito, meu irmão. Tá ok. Pode mandar bala. Vamos lá, gente. O cenário tá mais fácil aí do que aprender russo, né? Tomando uma vodka com o Putin, mas vamos lá. Deus do livro. Olhando para o clima aí, para os grãos no curto prazo, né? O que a gente viu nas últimas semanas? Chuvas intensas aí na região centro-norte do país, boa parte da região sudeste. Em parte dificultando a colheita, mas mais a colheita do que mas mais a logística do que a colheita.
Digo isso porque o grão úmido, né, o grão com excesso de umidade, ele tem uma necessidade maior de você estabelecer lá todo o seu fluxo logístico de caminhões, de secagem. O grão úmido, ele pesa mais, ele tem um peso maior do que o grão seco, então você tem uma necessidade maior de caminhões, isso encarece frete e todo o desenrolar aí que a gente começou a sentir em algumas ocasiões, principalmente partes de Mato Grosso, partes de Goiás, mais especificamente, esse excesso de chuvas trazendo aí complicações para a colheita, destacando também aí a questão da qualidade das estradas, que principalmente as estradas de terra, que nessa época ficam intransitáveis em algumas regiões, principalmente quando a gente tem um clima com excesso de chuvas como a gente tem visto. E para as próximas semanas aí no curto prazo, a gente tem as chuvas dando uma trégua em todas as regiões produtoras praticamente do país, mas o destaque que fica aqui, né, o retorno das chuvas ao sul, Rio Grande do Sul, para quem acha que a safra gaúcha está totalmente perdida, né, a gente sabe sim, tem a percepção de que a quebra vai ser grande esse ano, até mesmo as primeiras estimativas que estão soltando vem um cenário inferior a 2019, 2020, né, que foi uma quebra histórica no Rio Grande do Sul. Esse ano o cenário é mais desastroso ainda para a safra total no Rio Grande do Sul, tanto de soja quanto de milho. E a gente já começa a olhar também, né, o cenário de clima para o milho segunda safra no curto prazo. Mais ali um pouco na região sul do Paraná, algumas chuvas ainda bastante irregulares para a próxima semana. Já na segunda semana, as chuvas avançam um pouco, mais ainda com uma intensidade e provavelmente volumes muito aquém do que é o essencial, do que seria considerado ideal para o estabelecimento e para o desenvolvimento das culturas. Algum relato mais pontual de chuva mais intensa, com certeza vai acontecer. E o destaque que fica aí, né, do lado negativo, né, e que merece atenção especial também, é o Mato Grosso do Sul, ainda com um clima bastante seco, né, para essas próximas 2 semanas. O estado foi um dos que sofreram aí com essa forte irregularidade durante o final do ano, que afetou fortemente a safra de soja. Tivemos problema ano passado com a safra de milho no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Esse ano, a gente, com a continuidade do Laninha, né, a gente já vê a irregularidade que aconteceu na safra de verão, provavelmente a continuidade dela para essa safra de inverno, com o Laninha tendo aí uma intensidade de duração durante todo o outono, e trazendo também, né, o movimento do Laninha, uma indicação de que o clima já está, vamos dizer, as chuvas já estão começando a secar um pouco em algumas regiões. Então, esse fica o alerta aí para o cenário de milho, olhando principalmente os estados da região sudeste e da região, olhando principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, nessa primeira etapa aí desses primeiros dias. Só pontuando aqui rapidamente da colheita, né, que eu tinha colocado, né, a gente observa o ritmo de colheita bastante similar ao que a gente viu em 19 e 20, em termos percentuais, área colhida bastante superior, aí a gente tem uma diferença de área entre a 19 e 20 com a 21, 22, da ordem aí de 2 milhões e 800, 3 milhões de hectares plantados, né? Então, fica aí o que eu pontuei no começo, né? O clima, de alguma forma, não está atrapalhando o andamento da colheita, mas sim a dificuldade logística para você colocar o grão no padrão dentro do armazém e carregar esse grão, seja para o porto para a esmagadora. E para o milho, a gente já observa, assim, um relativo atraso percentual em relação ao ritmo de plantio, mas destaca aqui, né, olhando os números da Conab, que a gente tem uma área plantada em 21, 22, próximo aí de 2 milhões e 200 mil hectares a mais, e mesmo esse relativo atraso de plantio, ele tem aí, né, um crédito de 400 mil hectares a mais plantados do que em 19 e 20. Hoje a gente tem em torno de 7 milhões e meio de hectares plantados para a safra 21, 22 do milho inverno, e olhando 19 e 20, a gente tinha em torno aí de 7 milhões e 100 mil hectares plantados. E aí, né, o ritmo mais lento do plantio do milho segunda safra, sim,
é explicada aí pela dificuldade do acesso às máquinas, às lavouras, o tráfego de máquinas nas lavouras, devido à forte umidade do solo, principalmente no centro-oeste, nessas regiões com maior que estão tendo aí a recorrência de maior intensidade de chuvas, você tem aí para trafegar com uma plantadeira cheia de adubo, de semente, num terreno muito úmido, o trator vai encravar. Então você tem aí sim uma limitação que vem da parte operacional para o plantio avançar de forma mais significativa. Mas, a princípio, tudo dentro da normalidade. Só que quando a gente vem olhar o clima para o milho segunda safra, olhando o próximo trimestre, a gente já vê as projeções do NOAA trazendo uma irregularidade de chuvas, né? Quando eu olho em milímetros dia, a gente tem uma média aí para todas as regiões produtoras de milho segunda safra em torno de 2 milímetros dia para os próximos 3 meses. Isso deve trazer, com certeza, algum impacto em termos de produtividade, algum impacto direto em termos de números de safra, mas a gente ainda fica com uma certa reticência de olhar um impacto tão significativo quanto foi ano passado, devido a esse calendário que está excelente para o plantio de milho, e a esse comportamento irregular das chuvas, que mesmo que chova de pouco em pouco, ou venha com uma pancada consequente, enfim, essa imprevisibilidade das chuvas do curto prazo, né, esse comportamento em termos de volume, em termos de distribuição, pode trazer aí, né, um cenário de surpresa para a gente, e mesmo que confirme essa irregularidade aí do Laninha em termos de volume, o comportamento das chuvas, em termos de distribuição, volume, frequência, é o que vai definir qual que vai ser o tamanho da nossa segunda safra de milho. Quando a gente olha para os preços, o que está acontecendo, né? A gente teve toda a problemática envolvendo as safras de soja na América do Sul e a safra de milho também na América do Sul, trazendo aí um nível de estresse já elevado na virada do ano, tanto para a soja quanto para o milho, no mercado internacional e no mercado doméstico. A gente viu os preços no mercado doméstico virarem o ano em patamares próximos de R$90 e voltar a beliscar os níveis de R$100 a saca até o final do mês de janeiro, e agora ensaiando aí, né, encontrando um ponto de equilíbrio no patamar de 96,50, conforme o indicador CPEA tem indicado. Isso é resultado do quê? De um lado, a gente tem a demanda um pouco mais posicionada, com estoques aí devidamente mais alongados, provavelmente até a entrada do milho segunda safra no mercado, ou até um avanço mais significativo da colheita do milho primeira safra no mercado também. Então, a gente tem esse cenário para o milho aqui no mercado doméstico, que é a demanda relativamente mais abastecida e, ao mesmo tempo, que a gente vai abordar daqui, logo adiante, as margens dos setores de avicultura e suinocultura, né? O poder de compra, na verdade, dessas duas atividades. E para a soja também, a gente viu o mesmo movimento forte de elevação dos preços internacionais, também dos prêmios em Chicago, dos prêmios de exportação, que alcançaram aí e hoje estão em patamares aí próximo de $1,30 o bushel, acima de $1,20 o bushel, vamos dizer, no sentido oposto, né, que deveria ter aí trazido um movimento de arrefecimento das cotações no mercado doméstico, o dólar, que recuou para patamares aí hoje, né, baixou de R$5,10, fechando próximo aí de R$5,06, que não trouxe aí, né, não deu aí, né, ficou comendo, como a gente diz, ficou comendo poeira na estrada. As altas de Chicago e as altas dos prêmios de exportação atropelaram essa retração da moeda norte-americana, e a gente viu os preços baterem os patamares de R$200 a saca. Da mesma forma, a gente tem agora, né, recentemente, toda essa escalada da geopolítica global, né, a tensão que está se desenhando no leste da Europa, com apreciação de preços de petróleo, influenciando em preços de biocombustíveis e, consequentemente, influenciando os preços das matérias-primas.
A gente olha o etanol, a gente olha o milho, a gente olha o trigo, principalmente olhando essas duas commodities, né, o milho e o trigo, que são relevantes na região onde está acontecendo o conflito. E também, né, entra aí no radar de curto prazo, a partir de entre amanhã e quinta-feira tem o primeiro fórum do SDA relacionado às primeiras projeções e estimativas de área plantada, tanto para a soja quanto para o milho. Atualmente, a gente tem aqui a relação de preço soja e milho Chicago favorecendo o cultivo da soja nos Estados Unidos. Então, isso traz aí mais um movimento, né, mais uma pressão de preços altista para o milho e um cenário aí com uma possibilidade de tentar acalmar essa explosão de preços da soja devido às quebras de safra e toda a tensão geopolítica. Mas, mesmo assim, o que a gente enxerga, né, é que os estoques vão continuar curtos olhando o cenário para esse ano, principalmente para a soja, onde a gente olha a perda de estimada aí de 30 milhões de toneladas na América do Sul, né, considerando o Brasil, Paraguai e Argentina. Então, para a safra norte-americana recompor parcialmente parte dessa oferta perdida e trazer uma recuperação dos estoques, ela tem um peso grande aí e tem que começar já a olhar como que vão ficar essas expectativas diárias e também os mapas climáticos, né? Mais a partir aí de março, abril, principalmente abril, que é quando já tem o início do plantio nas primeiras áreas dos Estados Unidos. E só ponderando aqui assim, adiante como que ficou o mercado interno, né, em relação ao consumo de farelo de soja e de milho, colocando aqui o poder de compra do avicultor, do suinocultor, com a venda, né, do quilo vivo do animal, do frango e do suíno, e da dúzia do ovo, né? A gente teve em janeiro e os piores patamares aí de relação de troca historicamente observados, e a gente já tem agora, nesse início de fevereiro, uma recuperação parcial do ovo, vamos dizer, o primeiro produto aí da cesta básica da população brasileira, em termos de proteína, e depois a gente deve começar a enxergar aí no curto prazo, passado esses primeiros 2 meses de pontas pesadas para as famílias brasileiras, uma potencial recuperação dos preços do frango e provavelmente do suíno. O suíno ainda muito, com um consumo ainda pouco comum, né, pouco disseminado na população brasileira. A gente teve aí todo o cenário de peste suína africana 2 meses atrás, que teve todo o fomento à produção de carne suína destinada à exportação. A gente está começando a colher os resultados de todo esse fomento da exportação e não ao mercado interno, que foi essa severa redução de preços e provavelmente a gente deve ter aí, visando 2022, alguns ajustes aí em termos de rebanho produtivo, com provavelmente descarte de matrizes e algum rearranjo aí da oferta de suínos, a não ser que a gente tenha um cenário de exportação para carne suína ainda muito forte. E destacando aqui também, né, para o milho, como que está o consumo de etanol, né, como está o consumo de milho voltado para etanol. 2021 a gente fechou aí com as projeções acima de 8 milhões de toneladas de milho destinado à produção de etanol. A gente tem novas indústrias em processo de construção, em processo de expansão. Algumas devem entrar aí em operação no curto prazo ainda esse ano, principalmente a Impasa ali na região de Dourados, algumas outras indústrias sinalizando já ampliação de investimento. Então a gente tem aí um mercado crescente de consumo de milho destinado a etanol. Em contraparte, né, a gente tem também os resíduos que devem aumentar em quantidade e deve favorecer principalmente aí a pecuária de corte, que é a principal consumidora dos produtos de DDG. Então, a gente tendo essa ampliação de oferta, a gente espera, né, que os preços venham a sinalizar alguma melhora, apesar que nesse início de ano, né, nessa virada de ano, os preços do DDG tiveram uma ligeira elevação em Mato Grosso, decorrente dessa alta do farelo de soja, devido à quebra de safra no Brasil e na Argentina.
a gente teve aí uma migração de parte do consumo olhando os preços do DDG e também da parte das usinas, aproveitando o momento para recompor aí, fazer uma recomposição de margem depois de preços mais baixos no final do ano passado. E olhando aqui como a gente vê o cenário global de oferta e demanda, né, as projeções do SDA, a gente está caminhando aí para níveis relativamente baixos ainda da relação de estoque e uso, com estoques ainda bastante pressionados, principalmente olhando para a soja, né, o SDA a gente tem o sentimento que o SDA ainda não trouxe uma correção total da safra de soja na América do Sul. Provavelmente ele vai esperar algumas definições a mais e vai fazendo cortes a passos lentos. E da mesma forma para o milho, a gente tem também aí expectativas quanto à safra norte-americana, quanto à produção de milho aqui no Brasil, e qual que vai ser o efeito, né, para essas relações de estoque e uso e como que vai ficar o nível dos estoques globais, tanto para a soja quanto para o milho, nessa virada de ciclo de 21-22 para 22-23. E seguindo aqui, né, já para uma parte, acho que é essencial aí para a gente trazer esses números e discutir um pouco mais esse cenário, né? A geopolítica das commodities, né, da Ucrânia e da Rússia, a importância de cada país para o milho, para o trigo e principalmente o destaque aí a Rússia para os fertilizantes, a sua importância de todas as matérias-primas de fertilizantes, o quanto que isso pode impactar, né, questão de um conflito em cenário brasileiro de preços para o curto prazo, em cenário mundial de preços para o curto prazo, destacando aí, né, uma possibilidade de ruptura de fornecimento, de ruptura da cadeia de suprimentos, no caso de um conflito aí mais forte ou mais intenso que venha a acontecer, né, que venha a se concretizar da parte da Rússia e da Ucrânia. Então, hoje a gente tem, né, uma melhora significativa do cenário de relação de troca para os fertilizantes devido a toda essa elevação dos preços internacionais das commodities, da soja, do milho, mas ainda não tivemos um reflexo direto, né, de toda essa tensão geopolítica nos fertilizantes e, por hora, a gente também não tem nenhuma sinalização de interrupção dessa cadeia de suprimentos. Por hora, as falas do Putin, né, ainda são bastante, de certa forma tranquilizadoras, né, para que não vai garantir ou colocar sanções aí às exportações, embora a gente viu, né, no cenário de passado recente, a Rússia adotar cotas de exportação para trigo, cotas de exportação para fertilizantes, devido todo o problema que a gente teve no ano passado, no final do ano passado, de escalada de preços, tanto para os fertilizantes quanto para as commodities. A gente sabe que em momentos de estresse, países que têm uma configuração política diferente trabalham aí com a prioridade de garantir o seu produto no mercado doméstico, vamos dizer, favorecer a sua população, seja em termos de custo de produção ao agricultor, seja em termos de preço de alimentos para a população. E acho que mais para trazer aqui as considerações finais, a gente ainda tem uma dúvida grande em relação ao tamanho da safra de soja no Brasil. Existem ainda números que apontam um número próximo de 130 milhões, acredito que não está descartado, a gente tem uma condição muito boa no Nordeste, principalmente o Mapito de forma geral, os reportes ainda são muito positivos de todo o Centro-Norte, boa parte da região de São Paulo, Minas também com estimativas muito positivas de produtividade, mas a gente tem sim um cenário bastante delicado em toda a região sul, que a gente tem que olhar com melhor atenção e um ajuste mais fino para entender de como que vão ficar essas estimativas de produtividade. Acredito que, por mais que hoje o mercado fale em números de 120 a 125 milhões de toneladas,
eu acredito que a gente vai ter uma correção para números próximos de 130 ou até chegando a se aproximar de níveis de 132 milhões de toneladas. E a produção de milho primeira safra no Brasil também vai da mesma ótica. Acho que a gente não tem um cenário tão assustador quanto foi no ano passado, em termos de quebra de safra. Paraná vem com, apesar de todo o problema, a principal região produtora foi menos afetada em termos de cenário climático. Até o próprio reporte do DERAL hoje melhorou as condições das lavouras de milho no Paraná. Estado de São Paulo, as lavouras dos reportes que a gente tem recebido, em Minas, também na Bahia, um cenário muito positivo, muito bom, e a gente acredita que a primeira safra de milho esse ano ainda vai ser melhor do que a gente viu ano passado, mas ainda assim um número baixo, né, para trazer aí um cenário mais confortável em termos de ajuste de produção, de cenário de oferta e demanda. Olhando para a Argentina, tem toda a questão da safra argentina em aberto, a gente tem previsões de curto prazo para a Argentina muito boas para as chuvas, isso traz aí uma condição de estabilização das lavouras que vieram piorando nessas últimas semanas, mas ainda assim fica uma indefinição. Qual que vai ser o tamanho da safra de soja? Tem números que apontam 42 milhões de toneladas, outras estimativas na ordem de 48, 46 milhões de toneladas. A gente ainda tem um gap muito grande para a safra de soja argentina. Da mesma forma para o milho. Enquanto as estimativas oficiais falam em números ainda acima de 50 milhões de toneladas, estimativas privadas, aí de fontes privadas, trabalham com números próximos de 48, 46. Então, a gente tem toda essa indefinição ainda de qual que é o real tamanho da oferta, tanto de milho quanto de soja na América do Sul. E a gente tem aí para o cenário de milho segunda safra no Brasil um calendário muito bom, mas o clima ainda trazendo aí, né, apontando que vai ser mais uma safra desafiadora, indicando menos chuvas em relação à média histórica em todas as regiões produtoras nos próximos meses. A gente tem também cenários externos, levando aqui em consideração toda a tensão geopolítica, questão da disputa diária entre soja e milho nos Estados Unidos, a quebra de safra aqui no Brasil, na América do Sul, reduzindo as relações de estoque e uso e os cenários globais de oferta, frente a uma demanda que, a princípio, não dá sinais de que vai desacelerar. E um recado aí tão importante também quanto os preços das duas commodities é o cenário aí da cadeia de suprimentos, especialmente defensivos e fertilizantes. Olhando fertilizantes aqui, o destaque para a Rússia. Acho que do principal cenário é esse, né? A gente tem, apesar de, num resumo completo aqui, a gente ainda tem muitas questões em aberto, tanto para a soja quanto para o milho no curto prazo, olhando também o médio prazo, indefinições do tamanho da oferta aqui na América do Sul, projeções, aí, expectativas com a safra norte-americana, todo o cenário de demanda muito aberto também devido a essas questões de possibilidade de ruptura da logística, cadeia de suprimentos. Então, a única, vamos dizer, o único ponto que dá para que dá para resumir aqui é que, na minha percepção, eu ainda vejo o cenário de preços em alta, tanto para a soja quanto para o milho, mesmo que a gente tenha uma superprodução de milho segunda safra. Acredito ainda que os estoques vão continuar baixos, as relações de estoque e uso vão continuar pressionadas e a gente vai caminhando aí para um cenário de consolidação de preços mais elevados no curto prazo e provavelmente durante todo o ano de 2022, ainda mais com essa intensificação da disputa entre soja e milho nos Estados Unidos e toda a questão geopolítica influenciando principalmente trigo, milho no leste europeu. Pô, show de bola, cara. Bom demais. Quer complementar de alguma maneira, Stefano? Foi? Show de bola, velho. Cara, principais pontos aí para o curto prazo, né? Para quem vai consumir milho,
fazer o hedge, né? Acho que é a principal recomendação que dá para ser feita. Olhando principalmente aí até essa definição de milho segunda safra, ou você vai para o físico, ou você vai para V3, para aliviar um pouco, tirar um pouco esse peso dessa expectativa climática, né? Acho que a cada semana o cenário de clima vai mudar e as cotações vão oscilar conforme esse cenário de clima e novidades do cenário externo. Já para a soja, eu acredito que o momento é bom para ir trabalhando ali com fixações, principalmente para a soja que está em colheita, para a soja que está em estoque. Para a soja 22, 23, a gente ainda vê a curva de Chicago invertida, né, com os vencimentos próximos mais elevados que os vencimentos futuros. Acho que ainda tem um prazo aí que dá para trabalhar olhando fixação de preço de soja 22, 23, mas eu reitero aqui a questão dos fertilizantes, aproveitar o momento para já ir trabalhando o custo de produção da safra 22, 23, enquanto o cenário de preços ainda aponta, né, que não vai ter que a gente vai ter aí um fôlego, uma margem boa para estar trabalhando os resultados para o ano que vem. Pô, show de bola, cara, show de bola mesmo. Turma, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Aproveita aí. Se quiser mandar no chat ou depois mandar no meu WhatsApp, no chat, depois eu leio aqui para todo mundo. Mas, cara, obrigado, muito bom mesmo. Acho que esclareceu muita coisa para todo mundo. Norteou bem, viu? Muito bom, Stefano. Obrigado mesmo, cara. Show de bola. Laura, vamos nessa? Bora, João. Pessoal, primeiramente, boa noite aí. Obrigada a todos pela presença, por tirarem tempinho do dia e da noite de vocês para escutar a gente falar um pouco sobre o mercado. Espero que ajude aí a minha fala, como a dos meninos, tenho certeza que ajudou também. E a intenção é mais ser um bate-papo, né? Os meninos já deram um cenário bem amplo e bem certo bem certo no sentido de analisando bastante dados e tendo bastante dados e pauta para se falar, né? Mas, infelizmente, essa volatilidade que o mercado tem não está fácil para ninguém, como o Stefano até comentou, né? Está mais fácil aprender russo do que falar com certeza sobre o mercado. Só que tem ferramentas que a gente pode utilizar para auxiliar aí a gente em momentos como esses que nós estamos vivendo, né? E reduzir esse risco dessa volatilidade. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Meu nome é Laura, né, como eu já falei, eu sou veterinária por formação, mas desde antes da minha formação trabalho já com a parte de gestão de risco e mercado de commodities, sempre direcionei minha formação para essa área também. Então, já trabalhei antes com o mercado de grãos, agora estou aqui na Agrifato, direcionado mais para o mercado pecuário, sou consultora de mercado pecuário aqui. Trabalhamos juntamente, eu e o Iago, aí para auxiliar os nossos clientes a melhores tomadas de decisão em relação ao boi, né? E o Stefano fica mais na área de grãos mesmo, mas a nossa equipe, a gente trabalha bem junto aqui, então o que precisarem de qualquer um de nós, ficamos à disposição. Vou compartilhar minha tela aqui, começar a falar um pouquinho com vocês. Estão vendo minha tela, pessoal? Agora foi, Laura. Foi? Ótimo. Deixa eu tirar. Tá aparecendo a imagem aqui? Tá travando a apresentação, João? Ó, tá aparecendo volatilidade do mercado, como se proteger, e do lado esquerdo tá aparecendo as próximas, tá? Tá, beleza. Fechou, então. Pessoal, então o nosso tema a gente vai falar um pouquinho sobre a volatilidade do mercado, como que está o cenário, né? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para se proteger contra essa volatilidade. Eu quis trazer esse gráfico aqui como primeiro, porque ele mostra bem o cenário que a gente tem hoje, né? Ô, Laura. Oi, não passou? Não passou isso. Tá, deixa eu... O meu tá com esse probleminha, eu vou compartilhar novamente. Já tá começando, claro, viajando.
aqui. Tá passando agora, João? Agora tá perfeito, tá passando, tá tela cheia, tudo certo. Manda bala. Então, o primeiro gráfico que eu quis trazer aqui para vocês, pessoal, é esse que correlaciona a volatilidade do Bitcoin, que é uma criptomoeda aí que tem certeza que muita gente já ouviu falar, porque tá bem famosinha por ser muito volátil, né? Então, a gente está correlacionando nesse gráfico o Bitcoin, o boi gordo, o milho, a soja e o dólar. E uma coisa que se destaca, um ponto que se destaca bastante aqui para a gente, é esse gráfico aqui em verde escuro, que é o do boi gordo. Esse em verde claro é do Bitcoin, tá? Então, ele está se destacando bastante aqui para a gente, porque nesse período aqui, o boi gordo está aumentando bem mais sua volatilidade, né, do que até a própria Bitcoin, que é uma moeda que está muito falada no mercado por ser exatamente muito volátil. Ou seja, o mercado agro ele está aumentando muito sua volatilidade, até mais que moedas que são consideradas ativos de risco. E por que essa volatilidade está aumentando tanto hoje, né? Um dos principais motivos é as exportações. O aumento do share exportado, tanto o mercado agro quanto o mercado, tanto o mercado pecuário quanto o mercado agrícola, perdão, ela traz uma maior instabilidade. Algo que impactava um cenário regional, no sentido de Brasil aqui, hoje impacta, uma situação que acontece, como está acontecendo agora, por exemplo, na Ucrânia, está impactando e vai impactar mais ainda se realmente desandar lá o cenário geopolítico, né? E vai desestabilizar ainda mais o cenário interno aqui brasileiro, principalmente no que tange a milho, visto que o Stefan já comentou bem sobre isso, né? Sobre isso, mas a Ucrânia é um dos maiores exportadores de milho. Então, algo que impactava antes o Brasil, hoje, algo que acontece do outro lado do mundo, impacta os commodities que estão aqui. Outro exemplo para a gente é questões sanitárias, né? A PSA, lá em 2019, na China, impactou muito o mercado interno brasileiro, porque a China veio buscar essa proteína animal que antes ela conseguia obter no mercado interno e com a PSA não conseguiu obter mais, ela foi buscar essa proteína, né? Buscar essa demanda em outros lugares do mundo, como o Brasil. Isso fez sustentar o nosso mercado interno aqui, não só da proteína bovina, né, que aumentou bastante o share exportado para a China, mas de outras proteínas também. E aí, no mesmo sentido, só que mudando, né, algo que fez com que impedisse que a nossa carne fosse exportada para a China, foi a vaca louca típica que aconteceu no ano passado aqui no Brasil e que abaixou muito os preços da arroba. Então, hoje, o preço do commodity ele não está dado só no mercado interno, mas ele está dado globalmente. Então, é um ponto de muita atenção, porque os nossos riscos aumentam muito mais após que a volatilidade está aumentando, né? Esse outro gráfico aqui, ele exemplifica muito a volatilidade histórica do preço do boi gordo em São Paulo, mas ele pode ser considerado também para outros estados, né? A gente utilizou aqui São Paulo como estado base, por ser o CPEA, a cotação do CPEA, e aqui a gente consegue ver a volatilidade. Se a gente pegar do ano de 1997 para cá, a volatilidade aumentou em quase 500%. Então, a gente está num cenário realmente de aumento dessa volatilidade, e é uma volatilidade dos preços que a gente não consegue controlar, né? Se eu quiser vender meu milho a 120, se eu quiser vender meu boi a 400 e oferecer isso para o mercado não vai acatar meu preço porque não é o que está acontecendo. Então, eu não consigo coordenar o preço diretamente que é pago se eu quiser vender ele no mercado spot, digamos assim. Eu vou pagar o que eles querem me pagar. Eu vou receber o que eles querem me pagar. Então, tem outras ferramentas que eu vou falar um pouco mais na frente, mas que dão de forma indireta para a gente controlar essa volatilidade do mercado. E aí, se não bastasse esse cenário já de muita volatilidade, tem um cenário também para a pecuária de redução da margem líquida. Se a gente pegar um cenário de 1995 para 19, 20, a gente teve redução de mais de 68% na margem líquida sobre a venda da arroba do boi gordo. Ou seja, pessoal, não dá mais para brincar no mercado agro. O agro não tem mais espaço para quem não trata a fazenda como negócio. E aí pensando em tratar, né, a fazenda como negócio, tem cenários que a gente pode trabalhar e que vão fazer a diferença. Sentido zootécnico, gestão administrativa, dentro da nossa propriedade, porteira para dentro.
e também tem o cenário porteira fora, que a gente consegue, né, mitigar alguns riscos, gerir esses riscos através de uma boa análise de mercado, como os meninos passaram aqui para a gente, e através das ferramentas que o mercado disponibiliza de hedge para a gente. Essa pesquisa que a gente fez, que é bem interessante, porque foi perguntado aos pecuaristas, né? Quais são as principais dificuldades que eles enfrentam na gestão do seu negócio? Quase a metade dos pecuaristas, 47%, responderam que era o preço. Mas aqui que vem a grande sacada e o maior desafio aqui para a gente enquanto consultor, né? 56%, a maioria dos pecuaristas não utilizam nenhuma ferramenta para fixar. Ou seja, o mercado está volátil, as margens não estão boas, os pecuaristas estão preocupados, né, com o preço, mas não estão utilizando nenhuma ferramenta para gerir esses riscos. Então, o risco, o aumento da volatilidade é igual ao aumento do risco. E o hedge pecuário ou hedge agrícola é uma ferramenta, uma forma que a gente pode utilizar para gerir esses riscos. O que essa gestão desses riscos proporciona? Uma maior previsibilidade para os nossos negócios. Porque a gente consegue entender e reduzir a probabilidade de ocorrer alguma perda, né, no nosso negócio. Então, entendendo quais são o que pode me fazer patinar, digamos assim, o que pode me fazer perder margem, e entendendo e prevendo já essas questões que podem, né, me garantir uma menor margem através da análise de mercado, eu consigo gerenciar esses riscos através do hedge, por exemplo, que é uma das formas que a gente consegue utilizar aí as ferramentas de hedge para gerir esse risco contra a volatilidade. Por quê? Com o hedge, você faz a negociação antecipada da sua produção através da utilização de contratos. Eles podem ser contratos futuros, dados na bolsa, né? O mercado de opções, também mercado de derivativos no geral, ou ele pode ser também um mercado a termo. Vou falar um pouquinho mais de cada um logo à frente. Mas o hedge, ele proporciona você já fazer essa trava antecipada do seu valor de venda e garantir a sua margem. Porque com essa alta volatilidade do mercado que a gente não sabe se amanhã o preço vai continuar R$100 o milho, ou 350, 340 na arroba, ou se ele vai estourar para baixo ou estourar para cima. Então, que tal mais parar de pensar um pouco no valor nominal de venda ou de compra do produto e começar a pensar mais nas margens, e aí uma das ferramentas até para dar uma previsibilidade, né, de quais serão as nossas margens, é o hedge. Então, como que esse hedge ele pode ser aplicado no mercado para a gente? Nós temos algumas ferramentas que o mercado fornece. Basicamente, eu vou falar de 3 ferramentas aqui, sendo uma que não pertence à bolsa, né? Ela é negociada no tete a tete, digamos assim, e as outras 2, elas são negociadas na bolsa, então você precisa de ter uma conta numa corretora, enfim, que tá o João aí até para auxiliar a gente nessa parte. Mas a primeira delas é o mercado a termo, que você não precisa ter uma conta em corretora nem nada. Ele eu acho que é a forma mais antiga de negociação no mercado agro, né, falando em hedge, né, porque ele nada mais é do que o pecuarista chegar a um frigorífico e falar, olha, eu tenho X quantidade de bois para vender em tal data, tal data, tal data, e eu já quero ter uma forma de pagamento e um valor pré-estipulado para eu te entregar esses animais. Então, as 2 contrapartes, a contraparte vendedora e a contraparte compradora, elas firmam um compromisso de forma direta, né? Os 2 ali concordando entre si, de antecipar a sua comercialização de um determinado produto, no caso do exemplo que eu dei do pecuarista, do boi gordo, a um valor já pré-estipulado, ou não, dependendo do acordo, né? Porque a gente tem algumas formas de negociação do hedge, pode ser para fixação de uma data futura, de acordo com o que o CPEA está estipulando no momento, mas você já determina ali no contrato como esse ativo vai ser negociado, qual vai ser a forma de pagamento e quando você vai entregar, né? Quando vai ser a liquidação, que a gente chama, do produto. Ele foi muito utilizado... Ele foi muito utilizado na indústria frigorífica brasileira, principalmente entre os anos de 2009 a 2015. O pessoal recorreu bastante a esse tipo de negociação. Esse ano, principalmente o ano passado, a gente viu uma esfriada nessas negociações aí, mas ainda é uma ferramenta que a gente pode utilizar para se redear o nosso produto. E da mesma forma, né, quem trabalha com
a parte de agricultura, pode fazer esse tipo de acordo com as trades aí, ou outras partes compradoras do grão, de fazer esse acordo de firmar uma negociação de entrega do produto e uma data futura com valor pré-estipulado. O que a gente tem de riscos nesse tipo de operação? A gente tem um risco de liquidação da mercadoria, que é basicamente o risco de não entregar de outro, não entregar ou de não receber o produto, né? Então, ou o produtor não entrega, né, o produto, se você está na parte consumidora, digamos assim, o produtor de milho não te entrega o milho para você engordar seu boi, ou então você não entrega seu boi para o frigorífico também, é um exemplo, né? Porque com a volatilidade alta do mercado, se o mercado eu firmei um valor, a minha entrega no frigorífico, eu cheguei lá, tá R$20 mais caro, provavelmente você vai querer renegociar. Da mesma forma, se o pecuarista te pagou um valor, o frigorífico te pagou um valor a mais, o mercado caiu, é possível, né, que o frigorífico queira renegociar esse valor. Então, é um risco que a gente tem, né, de não entregar ou não receber esses produtos com o mercado a termo. É claro que isso é tudo firmado contratualmente mesmo, então não é simplesmente assim, eu não vou entregar, eu não vou receber, mas é um risco que a gente corre, visto que são duas partes diretamente negociadoras aí. E outro ponto também que a gente corre grande risco é o risco de liquidação financeira, que é basicamente o risco de não receber. Eu entreguei meu produto e não recebi. Então, o mercado a termo, ele tem seus pontos positivos, né, que é o da gente conseguir negociar antecipadamente, eu ter uma previsibilidade de fluxo de caixa, de margem, enfim, só que ele tem alguns riscos também. E por existirem esses riscos, justamente que o mercado futuro foi criado, né? O mercado futuro, ele é muito parecido com o mercado a termo, porém ele já é um mercado de bolsa, né? Então ele é negociado na B3 e ele é padronizado. Você não conhece a outra contraparte, então eu vou entrar lá no site da B3 através da minha corretora, enfim, consigo comprar um contrato de boi, ao mesmo passo que alguém está me vendendo um contrato de boi, só que esse contrato ele é padronizado e as partes não se conhecem. E tem uma entidade, né, que a gente chama de Câmara de Compensação, que é um núcleo dentro da B3, que ela faz com que exista essa maior segurança entre as contrapartes para não acontecer o famoso calote, né? Então, por serem negociados na B3, você tem uma maior segurança de que você vai realmente receber ou arcar com o que você está se propondo ali naquela negociação. Então, o que é um mercado futuro na B3? Ele é um acordo, basicamente, como eu já expliquei, de compra ou venda para entrega futura, só que ele é um acordo extremamente só de liquidação financeira. O que quer dizer isso? Eu não vou entregar meu boi, eu não vou entregar meu milho na B3. Eu só estou fazendo um acordo com uma outra contraparte de que eu sou compradora de um boi, digamos assim, de um contrato, de um papel mesmo a esse valor, e a outra parte é vendedora a esse valor. As duas partes que não se conhecem se acordam, de uma entrar na ponta vendida e outra comprada, né? E aí a gente começa a ter essas oscilações no mercado que proporcionam ganhos financeiros, que aí, enquanto produtor, né, que a gente vai utilizar essa ferramenta como intuito de hedge, esses ganhos financeiros que a gente tem na bolsa e no mercado de queda, por exemplo, vão ser acumulados para um ganho, somados, né, ao ganho da venda do animal no mercado físico. Vou explicar um pouco mais isso adiante. Mas, basicamente, o mercado futuro de boi, o código é BGI, depois você tem um mês, então, cada mês ele é representado por uma letra. Agora, por exemplo, o mês de março, né, que é o próximo contrato que a gente já vai ter em vista, que o de fevereiro já está em liquidação, próximo aqui. Vai ser BGI-H, que é o mês de março, né? O março é representado pela letra H, e o ano, então, 22. O contrato, como eu comentei, são contratos padronizados, então eles são 330 arrobas por contrato, que equivale a um caminhão com 20 bois de 16 arrobas, mais ou menos, só para ser uma forma mais fácil da gente lembrar. Ela é uma liquidação financeira, mas a gente faz, ou seja, é só um acordo financeiro entre outras as contrapartes, não tem entrega de produto realmente no físico, né? Mas quando a gente faz pensando em hedge, a gente atrela ao que a gente tem animais do físico para fazer essa operação, estruturar essa operação financeira. E aí a gente tem uma teoria que é muito importante, que é o que dá validação realmente para a gente fazer esse hedge, né, no mercado futuro, que é a teoria da convergência. O que essa teoria da convergência faz? Ela explica que o preço
no mercado futuro e o preço no mercado à vista da praça de referência, que para a gente aqui é o CPEA, eles vão se convergir no final do mês do vencimento. Então, fevereiro, o que está cotado no contrato de fevereiro lá na Bolsa, no final, no último dia do vencimento do contrato, então no último dia de fevereiro, no último pregão, ele tem que estar parecido, não vai estar, talvez, todas as casas iguais, enfim, mas ele tem que estar parecido aos negócios que estão ocorrendo no físico, para ele representar fidedignamente o que está acontecendo, porque senão não faz sentido, né, ter um tipo de contrato assim, se ele não representar o que realmente está acontecendo no mercado físico. E aí, algumas ponderações que é muito importante aqui quando a gente fala de mercado futuro. Eu vou explicar todas as operações que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, e aí depois, no final, eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os perfis de cada um tipo de operação e como que a gente pode entrar em cada operação. Mas o mercado futuro, ele exige, né, o que a gente chama de margem de garantia, que nada mais é do que um calção que você tem que depositar lá para caso você não pague os ajustes diários, né, que são outro ponto que acontece nas operações de mercado futuro. Você tem um dinheiro ali que você deixou como calção, digamos assim, é o famoso calção que a gente deixa lá na Bolsa de Valores. E os ajustes são diários, ou seja, todos os dias, ao final do dia, ao final do pregão, né, o pregão é a movimentação, né, que tem na Bolsa, as negociações que tem na Bolsa, ao final de todos os dias tem um ajuste em relação à posição que você entrou. Então, aqui eu fiz uma tabelinha como exemplo, eu entrei no dia 1, né, e aí o mercado, ele foi oscilando. No dia 1 que eu entrei a 330 na posição vendido. O mercado foi para 332. Como eu estou na posição vendida, quando o mercado sobe, eu perco. Então, nesse dia, eu fui ajustado em R$2. Se o mercado subiu mais um pouco, eu vou ser ajustado em cima do valor anterior. Não vou ser ajustado 330 em cima de 333 em cima de 330, porque senão esse valor estaria duplicado. Vocês concordam? Se eu fosse ajustado em 2 aqui, em mais 3, na verdade eu estaria sendo ajustado em 5, não em 3, que realmente o mercado subiu aqui. Então, esse ajuste ele é feito diariamente em relação ao fechamento do dia anterior, porém, o valor base, digamos assim, que a gente tem, é o valor de entrada, né, que a gente entrou, e a operação que a gente entrou. Quando eu entro no mercado futuro, eu posso entrar em duas pontas, ou eu entro na compra, eu entro na posição comprada, né, ou eu entro na posição vendida. Quando eu entro na posição comprada, quando eu entro na posição compradora, se o mercado cai, eu pago, eu perco dinheiro. Se o mercado sobe, eu recebo dinheiro. E no outro lado, né, na outra ponta, que é a ponta vendedora, se o mercado cai, eu recebo dinheiro, se o mercado sobe, eu perco dinheiro, eu pago para outra contraponta, né? Então, a gente consegue fazer o hedge, quando eu vou fazer o hedge da minha operação, e eu sou um pecuarista, eu detenho os meus animais no meu pasto, eu admito que eu estou na posição comprada no físico. Quando eu estou na posição comprada e eu quero fazer um hedge, eu entro na posição contrária na bolsa. Ou seja, eu estou comprado, estou de posse dos meus animais no físico, então eu vou entrar na posição vendida na bolsa de valores, para que se eu perca em uma, se o boi cai, eu vou perder no meu animal no físico ali, né? Eu deixei de vender ele mais caro, vou vender ele mais barato, mas, por outro lado, eu estou ganhando na bolsa. Por quê? Se o mercado cai, eu recebo na bolsa se eu estou na posição vendida, certo? Então, é muito importante quando a gente vai fazer o hedge, pensando em mercado futuro, não só em mercado futuro, mas mercado de opções, que eu vou explicar já também, mas primeiro entender qual posição que a gente está, né? Qual ponto a gente está. Eu sou compradora ou sou produtora de boi? Sou compradora ou sou produtora de milho? Então, a gente entender essa contraponta que a gente está, a situação que a gente está no nosso animal no físico, para aí sim entrar na ponta contrária, na bolsa, porque aí sim vai ser um hedge efetivamente, né? Não vai ser uma especulação. Você pode entrar em qualquer uma das pontas que você quiser, tanto a ponta compradora quanto a ponta vendedora, né? Entrar comprado ou entrar vendido, mas você vai estar especulando. A partir do momento que você não atrela esse raciocínio ao que você tem no seu estoque físico ali, né? Mas a partir do momento que você atrela, você está fazendo um hedge. Então, estou comprado no boi no físico, vou vender no boi na bolsa
para fazer esse hedge, porque a perda de um compensa no ganho da outra. Aqui eu trouxe um exemplo prático para a gente. Geralmente eu faço isso com os clientes no Excel, mas eu trouxe aqui para não ter que ficar mudando de página. Representa muito bem essas operações. Então, eu estou com o meu boi lá no físico, né? Vou entrar em um contrato que seja, 2, 3 contratos que seja, de acordo com o que eu consigo entrar, e a exigência também da corretora ou da bolsa em fazer essa operação, né? Mas eu entrei a 330, eu entrei vendido na B3 a 330. Se o meu boi, se o boi cai, eu recebo R$20 nessa queda do boi gordo, porque eu entrei vendido, se eu vendi, boi caiu, eu ganhei. Ao passo que o meu animal está desvalorizando no físico, porque o mercado está caindo. Então, esses R$20 que eu ganhei aqui, quando eu vou vender o animal no meu físico, eu não vou receber os 310 que está o mercado na bolsa, porque meu animal eu não estou vendendo ele em São Paulo, eu estou vendendo ele no Mato Grosso, um exemplo. E o diferencial de base de São Paulo para o Mato Grosso é de 10%, o que equivale a um boi de 310 no momento da minha venda, a de 279 no Mato Grosso, considerando esse diferencial. Então, eu vou fazer o cálculo como? Vou pegar o que está na bolsa, por exemplo, né? Está 310 na bolsa, a bolsa está me dando 310 no animal agora. Vou diminuir o diferencial de base, vou chegar mais ou menos do que o pessoal está pagando no boi ali na região no físico. Se eu não tivesse feito nenhuma operação e fosse vender esse animal estritamente só no físico, eu receberia 279 por ele. Eu ia entregar ele para o frigorífico a 279. Mas como eu fiz essa operação, esse hedge na bolsa, utilizando o mercado futuro, com a queda do mercado, eu recebi R$20. Teve ali na minha conta da corretora R$20 sendo depositado. Então, eu peguei esses R$20, somei ao que o frigorífico me pagou e, na verdade, eu tive um boi sendo comercializado a 279, quase R$300 aí. Então, o hedge ele serve para isso, né? Eu consegui travar, no momento aqui, se a gente fizer a conta, esses 330 e diminuir o diferencial de base, eu vou chegar ao preço que eu estaria travando no momento que eu fiz essa entrada. Então, qual que é o racional? Eu analiso o preço que eu venderia. Esse preço é bom? Ele dá margem para mim? Olha, se dá margem, eu vou vender. Não precisa ser tudo. Eu tenho que fazer aí um planejamento de hedge, ver minha situação dentro da porteira também, ver questão de custo, se eu tenho fluxo de caixa ou não para arcar com essa operação, porque como eu falei, essa operação ela exige ajustes diários, né? Então preciso de demandar um fluxo de caixa, mas eu já consigo ver antecipadamente, olha, esse valor que eles estão vendendo na B3, ele é um valor bom para mim. Por mais que eu não vou entregar meus animais lá, eu consigo ter uma compensação financeira caso esse mercado caia, que vai somar a venda dos meus animais no físico, né? Então, o que é uma operação melhor cenário possível, né, para a gente fazer um hedge? Quando a gente atrela a análise de mercado, a margem esperada, né, pelo produtor e o fluxo de caixa. A gente alinhando esses 3 pontos, a gente consegue tomar uma decisão melhor e definir realmente qual tipo de ferramenta a gente pode utilizar para entrar no mercado futuro. Esse aqui foi o mercado, para entrar no mercado. Esse aqui foi o mercado futuro, que a gente falou um pouquinho para vocês. E aí a gente tem outras operações também que podem ser utilizadas para a gente redear a nossa produção. Uma delas é o mercado de opções também. Como eu tinha falado anteriormente, são as duas opções que o mercado disponibiliza, o mercado da bolsa disponibiliza para a gente redear, ou é o mercado futuro, que é o que a gente acabou de falar, o mercado de opções. E aí no mercado de opções, vou falar rapidamente para não delongar um pouco mais, que eu já estou aqui, mas o mercado de opções, quando você compra, tem o titular, né, da opção, que é o comprador, quem comprou essa opção, e tem o lançador, que é quem vendeu essa opção para outra contraparte. E a opção, o que que é? Ela nada mais é do que o direito, para quem é o titular, de comprar ou vender uma mercadoria por um determinado valor, numa data futura pré-estabelecida. Então, aqui no mercado de opções, ó, eu comprei uma opção de venda, por exemplo. Eu tenho opção de compra, eu tenho opção de venda. Se eu comprei uma opção, eu estou comprando o direito de vender o meu boi a R$315, por exemplo. Aí, esse valor que eu vou vender, eu consigo negociar, tem vários tipos de ofertas, que eu posso escolher qual oferta eu gostaria de estar
comprando, né? E aí eu compro esse direito. Por comprar esse direito, eu pago um prêmio. Esse prêmio, ele é pago porque tem uma outra contraparte que está me vendo também, que tá fechando esse acordo comigo, e essa outra contraparte pode ser que ela seja exigida em algum momento, né, e tenha que exercer o meu direito que eu paguei para outra contraparte, para que ela arque, né, com esse direito que eu quero comprar no mercado. Então, ele é muito parecido com o seguro de carro ou de casa. Você não compra necessariamente o mercado, você não entra no mercado de opções necessariamente para utilizar aquela put ou aquela call que você comprou, mas você entra para ter um seguro de preço mínimo ali ou seguro de preço máximo, que é o que eu vou comentar aqui com vocês. Então, no mercado de opções, a gente tem basicamente duas formas de negociar, e duas alternativas, ou é a put ou é a call. A put, ela é o direito de venda, né? Então, eu comprando uma put, eu tenho o direito de vender o meu boi ou o meu milho a um preço mínimo, né? Se o mercado caiu, como a gente mostra aqui nesse gráfico, o mercado, essa setinha pontilhada, é a queda do mercado, então o mercado foi muito além, chegou a bater aqui para o boi gordo, ó, 285, eu comprei a put, eu não vou sofrer toda essa queda do mercado, porque eu estipulei para mim um preço mínimo. Eu comprando a put, então, eu tenho o direito de vender, eu tenho um seguro de baixa, que se o mercado abaixa mais do que aquilo, que foi o valor que eu estipulei para mim, eu não vou sofrer com essa baixa do mercado, certo? O objetivo nesse tipo de operação, pessoal, é proteger contra a desvalorização. Então, o mercado está desvalorizando, eu enxergo uma tendência baixista no mercado, eu quero me proteger para garantir pelo menos a minha margem ali, pelo menos os meus custos, perdão. Então, eu compro essa put para que se o mercado caia mais, eu não sofra com essa perda do mercado. Nesse exemplo prático aqui, ó, eu comprei o mercado futuro, perdão, estava 330, eu comprei uma put com o strike. O strike, ele é também conhecido como preço de exercício, que é o valor mínimo que eu estipulei ali, que eu gostaria de receber. Então, eu estipulei que o meu valor mínimo que eu quero receber é 315, eu paguei para ter esse direito, né, de caso o mercado caia, eu ter pelo menos aquele valor estipulado ali, 1,73. Eu paguei essa 1,73, vamos supor que o boi subiu para 338. Não faz sentido eu querer vender meu boi a 315, sendo que eu posso vender 338 no mercado. Então, essa put, ela vira pó. É o termo que a gente utiliza quando eu só paguei o prêmio, ou eu só paguei meu seguro, e eu não exerci. Então, é a mesma coisa da gente pagar o seguro do carro, a gente não bateu o carro, graças a Deus. O seguro, entre aspas, não me adiantou de nada, ele virou pó, né? Porque eu não precisei, de fato, exercer, mas acredito aqui que ninguém queira bater o carro para ter que usar o dinheiro, né, do seguro. Então, a gente segue o mesmo racional aqui. E, por outro lado, se o boi cai, se o mercado cai, já faz sentido eu executar essa put a 315, porque o mercado caiu, foi para 308, ele está bem abaixo do que eu estipulei inicialmente como meu valor mínimo. Então, eu executo, né, essa put minha e eu ganho R$7, que é a diferença entre os 308 e os 315 aí a mercado. Então, eu não sofri com toda essa baixa do mercado. Pelo menos os 315 ali eu estava segurado. Ele é muito utilizado, a put, pessoal, eu citei o exemplo aqui de boi, né? Mas é muito utilizado também para produtor de milho, que quer garantir seu preço mínimo, produtor de soja, enfim, mais no sentido de produtor que quer garantir seu preço mínimo. E aí, a outra operação que a gente tem também é a call, né? No mercado de opções. A call, ela nada mais é do que o direito de compra. Então, eu comprando uma call, eu tenho o direito de comprar aquele ativo a determinado preço pré-estabelecido, né? Que é o strike, que a gente chama, né? O strike é o valor que eu tenho o direito de comprar pelaquela put. E o strike, como eu falei, eu já posso definir, eu posso escolher em qual strike eu quero entrar, mas aí o prêmio vai variar enquanto a isso. Esse outro exemplo aqui que eu trouxe é sobre o mercado de milho. Quando o mercado de milho, a gente vê um cenário de alta, e eu sou um pecuarista, um confinador, e eu não quero pagar mais do que R$100, na verdade, o pessoal queria pagar até menos, né? Mas eu não quero que o mercado, eu não posso sofrer essa alta do mercado, porque senão isso vai corroer muito minhas margens. Então, o que eu faço? Compro uma call, que é um seguro de alta. O objetivo a eu comprar uma call é me proteger contra uma valorização de um ativo que eu não quero
que se valorize mais. Então, eu não posso permitir, entre aspas, que o meu milho comprado ele seja maior do que R$ 103. Então, eu vou lá, compro uma call com o strike a 103 e beleza. No momento que eu comprei, o milho estava 95 na bolsa. Só que o que aconteceu? Começou a subir. Tensão Rússia e Ucrânia se intensificaram ainda mais, subiu, chegou ali até quase R$ 120 a saca de milho. Mas eu não vou pagar R$ 120 na saca de milho. Por quê? Eu garanti o meu preço mínimo ali de 103, meu preço máximo, perdão, de 103. Então, por mais que o milho tenha se valorizado, eu estipulei ali o máximo que eu gostaria de pagar. E aí, nesse cenário também, é a mesma coisa, é o pensamento do seguro, né? Então, se o milho caiu para 90, é melhor eu comprar um milho de 90 no mercado do que exercer a minha call e comprar um milho de 103. Então, eu faço o quê? Vou para o mercado, esqueço essa call que eu paguei aí R$ 1,30 de prêmio, por exemplo, deixo ela virar pó, que é o termo que a gente utiliza, né? Já se o mercado subir e for aí para R$ 110 a saco de milho, faz sentido eu exercer essa minha opção, né, esse meu direito, e poder comprar esse milho a 103, porque o milho agora, se fosse para eu comprar, estava 110. Então, eu ganho R$ 7 nessa operação. É da mesma forma, pessoal, quem está te vendendo essa opção, ela não vai te entregar um milho a R$ 110, ela é uma operação financeira. Porém, esse montante financeiro que você conseguiu, né, nessas oscilações do mercado, você consegue utilizar esse montante para compor o seu valor de compra do seu produto no mercado físico mesmo. E aí, agora vem a questão, né? Qual ferramenta eu vou utilizar? Tem mercado futuro, tem mercado de opções, que é o que eu falei agora, de call, put. Qual ferramenta, tem o mercado a termo, qual ferramenta é melhor para mim? Então, a gente tem esse guia prático de hedge aqui, que a gente da Grifato montou, que é alguns pontos que a gente tem que analisar e que vão levar para o caminho de qual operação escolher. Então, primeira pergunta, eu tenho disponibilidade de fluxo de caixa? Eu consigo pagar, né, arcar com os ajustes? Tenho disponibilidade, consigo arcar com os ajustes, então eu poderia entrar no mercado futuro, por exemplo, porque eu tenho dinheiro para ir bancando ali, caso os ajustes venham sendo negativos para mim, ou seja, eu tenho que depositar, então eu tenho caixa para arcar com aquilo, então beleza, já é um ponto positivo que eu poderia entrar no mercado futuro. Análise de mercado, que é o que eu tinha comentado, né, para a gente atrelar lá questão de margem, de fluxo de caixa e da nossa análise de mercado. Então, a análise de mercado, ela está sinalizando alta? Não. Então, sua margem está apertada? Se a margem estiver apertada, o melhor é a gente usar o mercado futuro. Por quê? Ou o mercado de operações estruturadas. Porque esse mercado, eles não exigem nenhum valor para a gente entrar no mercado. Eles exigem os ajustes diários, né? Caso aconteçam no mercado futuro ou nas operações estruturadas, mas você não precisa pagar nada, digamos assim, para entrar, além da margem de garantia, que é o depósito que você tem que deixar ali como um calção. Mas aí eu falei que a minha margem está apertada, sim, então eu tenho essas duas opções aqui. Se a minha margem não está apertada, eu posso vir para o mercado de opções, porque eu tenho dinheiro, né, para pagar um prêmio, um preço por um prêmio e não sofrer os ajustes. Então, aqui tem vários caminhos, pessoal, que a gente pode seguir, e aí nisso entra até o nosso serviço de consultoria para sentar com cada um de vocês, entender realmente a sua necessidade, o seu perfil enquanto investidor, isso aqui é muito importante, que eu trouxe nesse outro slide. Cada empreendedor rural ou cada investidor tem um perfil. Tem perfis mais arrojados e tem perfis mais conservadores. Então, a gente tem que sentar, né? Atrelar o seu perfil enquanto empreendedor rural ou enquanto investidor, atrelar a nossa análise de mercado e aí sim traçar as ferramentas de hedge que a gente tem disponíveis para fazer com que essa operação seja a melhor possível. Acho que é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês, então. Fica o meu contato aí, quem quiser saber um pouco mais desse mercado. Tentei fazer uma apresentação um pouco mais breve, eu sei que é um mercado bem complexo de entender, não é fácil a primeiro momento, porque ainda mais o pessoal do agro aí, né, a gente não tem tanto costume com esse mercado, mas aos poucos a gente vai pegando, e eu acho que é muito importante, nasci na agropecuária, né, na pecuária,
para a manutenção das nossas atividades, dos nossos negócios, a gente não pode hoje brincar mais, né? E tem ferramentas, e tem ferramenta disponível que dá para a gente se proteger contra essa volatilidade aí do mercado. Não tem por que a gente não utilizar. Só que tem que ser utilizado de forma certa. Porque tem muita gente que utiliza de forma descoordenada, sem um planejamento anteriormente, e fica traumatizado, digamos assim, não gosta do resultado. Mas é por isso que é importante um assessor de qualidade, como o João Vitor, é importante uma empresa como a nossa, para fazer uma análise de mercado bem fundamentada e entender o seu perfil para te indicar as melhores operações para você, de fato, para o seu negócio, porque cada empresa rural, cada empresário rural são pessoas únicas e são negócios únicos, então a gente tem que entender negócio a negócio. Então, é isso, fica meu WhatsApp, quem quiser meu e-mail também, fica à vontade para me mandar mensagem, tirar dúvidas e estou à disposição. Show de bola, hein? Puta, que maneiro, muito bom, bom mesmo. Pessoal, todo mundo adorou, tenho certeza. Foi muito boa a live. Tem uma pergunta, tem algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Eu selecionei algumas aqui para perguntar bem rapidinho, pelo tempo mesmo, mas foi muito boa a live, foi muito bem utilizado o tempo. E tem essa aqui do Dudu, quem que vai pegar ela? Acho que como economista de ofício, acho que eu posso responder um pouco aqui, que acho que ele perguntou sobre dólar, né? Isso. Vamos lá. Só pra... Perspectiva de vocês para o dólar até o final de 2022. Bem, Eduardo, dólar é o terror de economista, cara. Dólar se eu não me engano, assim, do que eu converso com vários economistas, é a variável mais difícil de se prever no Brasil, pelo menos, de todas elas, a mais complexa, né? Porque envolve desde questão política até ciclo de commodities, questão de taxa de juros. Particularmente, o que a gente está vendo agora, e que a gente está vendo essa derrocada do dólar aí, pelo que eu tenho observado. Primeiro, acho que tem um quesito fluxo estrangeiro. A entrada de capital estrangeiro no Brasil aumentou muito nos últimos meses. Você pega aí, a gente já está falando em 50 bilhões de reais nesses primeiros 2 meses de 2022, e ano passado inteiro foi 100 bilhões de reais de fluxo estrangeiro que entrou no Brasil, que já tinha sido um recorde dos últimos anos. A gente está caminhando aí novamente para um fluxo estrangeiro muito intenso. Então, esse fluxo estrangeiro vem porque a gente tem uma taxa de juros que está com uma perspectiva de taxa de juros real positiva, né? Então, quando você olha para os juros e a perspectiva de inflação, a gente está aí nos maiores níveis do mundo em quesito taxa de juros real, né? Juros menos inflação, na casa dos 6%. Isso atrai capital externo. Então, a gente tem essa entrada de capital justamente para abastecer isso. E, no final, também a gente tem um quesito commodity. Quando você olha para as commodities em si, a gente está tendo uma valorização das commodities, principalmente não só boi ou milho, eu estou falando de commodity energética, né? O Brasil exporta muito ferro, e você olha economias que estão atreladas mais à exportação de commodities, como a brasileira, a peruana, a chilena, tiveram uma apreciação do câmbio justamente por conta dessa valorização. O cobre também sofreu uma valorização forte, lembrando também que a Rússia também é um grande exportador de alguns metais que são caracterizados como commodities. Então, está acontecendo agora também que economias muito atreladas às commodities também tiveram uma apreciação do câmbio frente ao dólar. Então, que eu trago, acho que de perspectiva para 2022, visualmente, eu acho que o mercado tem uma importante sustentação próximo dos R$5 ali. O dólar ele vai enfrentar uma resistência bem grande, eu acho, próximo dos 5. Não me surpreenderia se ele corrigisse para próximo dos 5,40, 5,30. A gente viria essa volta para os 5,30, 5,40, que é um cenário padrão que está todo mundo trabalhando hoje. Mas a gente vai ter que ver muito o comportamento dos Estados Unidos, de taxa de juros norte-americana, como é que vai ser o comportamento da Covid. Particularmente, eu vejo o dólar se estabilizando próximo dos 5,30, né? Mas a gente vai ter que justamente ver como é que vai ser o comportamento da inflação. É uma variável que é muito mutável a qualquer coisa. A gente tem eleição esse ano, então tem muita tensão ainda para correr no mercado, mas particularmente a gente trabalha com um cenário que ele está um pouco sobrevalorizado, né? Ele teria, acho que tem espaço para cair mais um pouco, mas ainda assim eu trabalho no cenário de 5,20, 5,30 até 5,40 nesse dólar. Show de bola. Stefan, quer dar uma complementada?
Show de Eu, bola. eu acho que o Iago foi bem completo aí na análise dele, era mais o que eu pontuaria é essa questão, né? A gente tem, olhando o cenário interno, essa taxa de juros elevada estimulando o investidor estrangeiro a vir para o Brasil, não só Brasil, né, mas outros países também estão elevando a taxa de juros, estão vendo suas moedas locais se apreciarem, e destacaria aí o fator eleição, né? E acho que esse ano a gente vai ter mais uma boa pitada de volatilidade. É isso aí. E para complementar o que o Iago falou lá no começo, dizem que a melhor forma de um economista perder a credibilidade é tentando prever câmbio, né? É muito complicado, muito difícil, Quer mas ver é o isso economista aí. errar, fala para ele prever câmbio. Mas é isso aí. Gostei que vocês colocaram aí, falaram. Ainda bem que eu não sou economista. Turma, ó, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, rapidinho a gente encerra. Eu não sei nem como agradecer, eu gostei demais, de verdade, foi top. A turma aqui já mandou no WhatsApp que foi bem bom mesmo, todo mundo gostou. Eu vou começar aqui pela ordem da apresentação rapidinho. Iago, aqui, China, tendência de expansão do diferencial. Como é que está o diferencial China, mercado interno? Rapidinho. Bem, vamos lá, rapidão. A gente tem um diferencial de base expandindo bastante, né? Hoje, o diferencial de base não, o diferencial China e Bor Comum São Paulo batendo aí na casa dos R$ 30 de spread, justamente por conta daquilo que eu trouxe do cenário diferente e dicotômico entre o que é China e entre a carne que vai para a China e a carne que vai para o mercado interno. Particularmente, eu acho que esse diferencial vai continuar aberto por conta justamente dessa demanda chinesa, desses preços que a gente tem visto. O spread China ele vai continuar elevado na minha percepção. Então, hoje a gente explora as máximas desse diferencial China comum e, particularmente, eu vejo esse cenário se postergando justamente porque a China não deve diminuir a sua demanda da carne bovina brasileira. A gente vai ficar atento ao dólar, que pode reduzir um pouco esse spread, mas ainda assim, pensando num cenário de médio prazo, eu acho que esse diferencial vai continuar existindo e próximo desses 20, 25 até R$ 30. Não me surpreenderia esse patamar aí de spread. Show de bola, tá bem grande o spread, o pessoal tá. O boi quase que passa no dentista antes de ir para o frigorífico, né? Exatamente. É o que tem. Stefan, soja volta ou não volta para 200? A chance está grande. Por fatores ainda, né? A gente tem o fator de oferta, que ainda está totalmente aberto, fator em risco. Essas chuvas, essa questão da oferta na América Latina, provavelmente a gente deve ter alguma estabilidade no curto prazo em relação aos preços de Chicago. Acho que ele vai oscilar mais em função de toda a tensão geopolítica e das primeiras expectativas com a safra norte-americana, principalmente aí clima e início de plantio. E olhando também, né, esse cenário de oferta em aberto, frente à demanda que continua, né? Acho que é bom frisar bastante isso aqui para a turma. A demanda existe. O principal fator de extrema volatilidade, extremo estresse que o mercado traz é a oferta, embora tenha alguns momentos que a demanda é direcionadora, mas predomina o quê? Predomina as volatilidades relacionadas à oferta. Então, todo o cenário relacionado à safra norte-americana em aberto e possibilidades aí com o dólar de trazer uma recuperação, toda essa volatilidade intrínseca, eu vejo possibilidade da soja voltar a 200 e provavelmente até romper esse patamar. Ou não? Notícia boa para a turma da soja, então, hein, galera? Só que o custo vem junto, né? O custo, Detalhe. o custo vem no vem rastro, junto. né? Exatamente. O preço sobe, o custo vem junto. Pois é, cara, tem que acertar a mão ali e travar. Ô Stefan, você acha então que já é hora de começar a fixar os preços aí, pelo menos parcial, né? O que a gente trabalha aqui com cada cliente, né? Eles trazem uma programação, né, de como que vai, expectativa de produção, qual que vai ser a área plantada, expectativa de produtividade,
e a gente começa a alinhar aí, né, fixações com tradings, com cooperativas. Então, a gente vai trabalhando aí conforme a gente olha o cenário de mercado, né? A gente trabalha aí com uma diluição dessas ficções. Tem muito produtor que gosta de fazer fixações volumosas de uma única vez, às vezes tentando acertar mais o olho da mosca, porque a gente trabalha mais numa composição de preço médio. É interessante, sim, já começar a olhar, principalmente quando você tem um cenário de custo de produção que pode trazer ainda novas elevações e que está alto, né? Eu acho que o momento é de aproveitar e olhar as fixações, olhando principalmente a aquisição de fertilizantes e também mais algum fator aí relacionado a custo de produção. Pô, muito legal, muito bom. Aí, galera, consultoria grátis, uma palhinha, né? Turma, agora para a Laura e para o Stefano e para o Iago aí, para a turma entender aqui como que a Agrifato pode ajudar eu, produtor, por exemplo, a comercializar melhor, quais são os produtos, quais os caminhos, onde eu procuro vocês, como que eu faço para chegar até vocês para a gente bater um papo sobre isso e começar a trabalhar junto, eu como produtor. Tá, vamos lá. João, então, como eu já passei meu contato aí, vou deixar no chat novamente, mas podem entrar em contato diretamente comigo para a gente trocar um pouco de ideia mais, porque hoje nós temos alguns produtos disponíveis no mercado para atender justamente todo tipo de produtor, né? Antigamente, pouco tempo atrás, a gente trabalhava mais com consultoria direcionada, né? A gente ainda trabalha, nós somos consultores aqui, eu, o Stefano, o Iago, nós trabalhamos com consultoria direcionada, que aí a gente vai realmente entrar dentro do seu negócio, entender a realidade do seu negócio, e aí com o entendimento da porteira para dentro, digamos assim, como eu já falei, pensando no perfil de cada produtor, né? E a gente consegue atrelar esse cenário porteira adentro, entender o cenário porteira fora, né? As análises de mercado, fazer a nossa análise, e aí, através disso, atrelar os dois e traçar o planejamento e as ferramentas de rede que são mais direcionadas para aquele produtor. Então, na consultoria, a gente trabalha com um tipo de serviço mais direcional para o seu negócio realmente, né? Mas nós temos alguns outros serviços também para quem não quer uma consultoria mais detalhada e só quer entender mais profundamente sobre o mercado. Isso aí vale tanto para produtor rural, quanto para trader, quanto para quem quer investir, investidor do mercado, que é a nossa plataforma, né, do mercado, onde a gente publica todas as nossas análises, todos os nossos relatórios. Então, tudo que a gente está vendo do mercado de forma aprofundada, a gente está publicando lá diariamente. Temos relatórios que são diários, temos mensais, temos semanais. Então, é uma plataforma bem robusta de informações de mercado e por um preço muito acessível. E nós temos também a nossa escola de análise de mercado, que a gente lançou também juntamente com a plataforma, que a Lígia, o Iago também tem aulas gravadas lá, nós temos alguns outros convidados. Toda semana a gente está lançando aulas novas para entender o mercado e atrelar também questões até técnicas, né? Como a gente lançou esses tempos para trás, qual que é o ponto o ponto ideal de abate, correlacionando análise de mercado, capacidade produtiva do animal mesmo. Então, analisar todos os pontos para concluir isso. A gente lançou uma aula agora essa semana também sobre mercado pecuário em anos de eleições. Temos aulas lá falando um pouco mais sobre o que eu falei aqui, sobre mercado de bolsa, né? Quais são as ferramentas que a bolsa oferece para a gente, como utilizar essas ferramentas. Lá vai ter tudo bem explicadinho, bem detalhado, como você pode fazer essa análise e também aplicar isso no seu dia a dia de forma muito mais robusta do que a gente falou aqui, né, pelo tempo, né? Mas essa é a nossa escola, então nós temos a escola, né, voltado para um perfil mais educacional, nós temos a consultoria para produtores, que aí a gente oferece realmente um serviço exclusivo, entendendo o seu negócio, te dando um direcionamento, e nós temos a nossa plataforma de mercado também, com todos os nossos relatórios, nossas informações, as nossas recomendações também de rede, e de especulações em cenários que a gente vê oportunidade para especular no mercado. Aí o Iago pode até falar um pouco mais desses cenários, que ele que faz mais os relatórios, né? Mas a gente publica os nossos relatórios todos lá, então você vai ter acesso a tudo que a Agrifato vem falando e tudo que a gente vem enxergando sobre o mercado.
Então, basicamente, a gente consegue auxiliar dessas 3 formas, João, com o nosso serviço de consultoria, com a nossa plataforma, né? E com a nossa escola de mercado também. Quem quiser entender um pouco mais, pessoal, pode me chamar no WhatsApp, que a gente vai se falando. Eu entendo um pouco mais seu perfil também, para a gente ver qual tipo de ferramenta vai te auxiliar mais. Show de bola. Então dá para tanto o cara que quer dar uma especulada no mercado, acho que lê ali, se apoia numa análise, e às vezes o boi vai cair, vai aumentar a assertividade dele também nessas operações, né? Com certeza, João. Até porque o mercado de commodities, a análise fundamental que a gente fala, né, que é essa análise de mercado aí que os meninos passaram, influencia muito mais do que a análise técnica. Dá para fazer, obviamente, muito bom. A gente tem grandes nomes aí que fazem isso. Até vi o pessoal aqui na live também. Mas a análise fundamentalista, ela impacta muito. Então, você se pautar no que os números estão falando, que é exportação, que é produção, enfim, como o clima tá, né? Todos esses pontos que a gente trouxe é de extrema importância para fazer uma análise, até para o ponto de vista de investidores ou especuladores, sobre o cenário também, para fazer um investimento mais assertivo, né? Top, muito bom. Pessoal, é isso. A galera, a Laura, o Stefan, o Iago, eles são, cara, são muito bons. Vale a pena conferir o trabalho deles, vale a pena ir atrás. Quem tiver com dúvida se vende ou não vende, se compra ou não compra, aquela dúvida, aquela aflição, vale a pena procurá-los. Vale a pena fazer o hedge via bolsa, tá? É lógico que eu vou ter o viés, porque eu trabalho com isso, mas eu trabalho com isso realmente porque eu acredito, eu gosto disso. Então, é algo assim que tira muita aflição do pecuarista, do produtor, na hora de vender. Eu sei que é uma aflição, aquele negócio, vende, no outro dia vai na praça da cidade, o companheiro do lado, o vizinho do lado vendeu 5, R$10 mais caro, já não dorme à noite. Então, assim, são ferramentas que tiram a aflição do produtor e que ajudam você, no longo prazo, manter a sua margem e ter lucros aí recorrentes, trabalhar mais como indústria mesmo. Então, pessoal, me coloco à disposição. Gostei demais que todos acompanharam. Fiquei muito feliz que todo mundo participou. Acho que agregou bastante. Foi uma verdadeira aula, turma muito boa. Obrigado mesmo, viu, pessoal? E conta comigo aí, o que precisarem, estou às ordens. Se alguém quiser falar alguma coisa, manda ver aí para a gente encerrar, mas foi muito bom, cara. Estou muito contente aí com a live, foi muito boa. João, acho que agradecer, né, a presença de todo mundo, a você pelo convite também da gente fazer essa live em parceria e nos colocar aqui à disposição. Também acabei de enviar meu e-mail novamente, fico à disposição. O que precisarem, pessoal, conte comigo. Show. Da minha parte também, agradecer a presença de todo mundo. Obrigado mais uma vez, João, pelo convite, por estar aqui, por poder trazer esse tipo de informação para todo mundo. E fico à disposição também. Qualquer um que queira contactar, estou disponível. Fico aí. Só da minha parte, também estou disponível, pessoal. Instagram, o WhatsApp, vou deixar meu e-mail aqui também. Se vocês tiverem aí de dúvidas a respeito do mercado de grãos, a gente pode sigo à disposição. E só para finalizar aqui, tem uma pergunta do César relacionada a subsídios do governo agropecuário. Provavelmente, se for no sentido de crédito rural, a gente deve ter aí uma elevação, com certeza, das taxas de juros. A gente teve o corte aí de algumas linhas de créditos recentemente devido a esse spread, né, da taxa de juros, um plano safra que foi lançado ano passado com uma Selic muito mais baixa do que a gente está vendo agora, e provavelmente a gente vai ter esse reajuste. E também do lado do seguro rural, né? Provavelmente deve ter uma ampliação também de cobertura desse cenário de seguro rural, em virtude aí dessas últimas 2 safras, né? Vamos colocar o que a gente viu com o milho ano passado, o que a gente viu com a soja agora nessa virada de ano. A gente provavelmente vai ter essa expansão da parte do seguro rural subsidiado e também provavelmente a parte do crédito ela deve ser ampliada, mas espere taxas de juros mais elevadas, e para as áreas que foram castigadas, regiões que foram afetadas aí com todas essas intempéries climáticas, com certeza vai ter algum pacote de renegociação com as agências financeiras. Então,
É típico isso acontecer da parte do governo. A sugestão, né, para quem depender aí, trabalha com bancos públicos, né, tentar olhar talvez aí startups, outras formas de crédito que estão surgindo no mercado, né, principalmente crédito agrícola, crédito pecuário, algumas agtechs, algumas fintechs estão, vamos dizer, fixando raízes e criando novos ramos aí para o nosso setor. Show de bola, é isso aí, pessoal. Eu conheço alguns, é um trabalho muito legal mesmo que eles estão fazendo para levar o crédito ao campo. Galera, muito obrigado. Qualquer dúvida, tem o e-mail da turma aí, tem meu telefone, meu Instagram, sou fácil de achar. Só mandar que nós estamos à disposição aí. Fechou? Obrigado, viu, pessoal? Fechou. Valeu, viu? Obrigada, até Valeu. mais. Boa noite para Valeu, todos aí. turma. Boa noite.